Agora a sexta live na última semana de lives. Isso aqui é um aquecimento para o evento Independência no Alemão, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de abril. O tema de hoje é os 5 erros mais comuns na língua alemã que falantes de português cometem ao se comunicar em alemão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ravili e eu te ajudo a aprender o alemão do dia a dia em 6 meses e se tornar independente para falar alemão ali, para não depender de alguém num país que fala alemão, seja Alemanha, Áustria ou Suíça, beleza? Alguns de vocês têm o objetivo de aprender alemão dentro de alguns anos, porém, meu objetivo aqui é realmente acelerar teu aprendizado para que você possa aprender alemão no espaço mais curto de tempo. Se você estava com a gente nas lives anteriores, você realmente percebeu o quanto é importante se atentar a vários pontos num aprendizado mais eficiente de alemão. A gente já trabalhou sobre plano de estudo, a gente já trabalhou sobre estratégias para se comunicar de forma mais eficiente no alemão, a gente já falou sobre como falar sem medo em público, e na semana também passada a gente falou sobre a pronúncia de alemão, né, uma pronúncia boa, como é que você consegue adquirir uma pronúncia boa do alemão, e a gente também falou sobre o nível ideal de gramática para você se tornar independente no alemão. Se você não assistiu às lives, realmente elas estão disponíveis ainda e você pode acessar elas aqui nas redes sociais, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os 5 erros mais comuns na língua alemã que falantes do português cometem, né? Falantes do português cometem esses erros. Ou seja, normalmente a gente erra bastante algumas coisas quando a gente vai se comunicar em alemão. E agora você deve estar se perguntando o seguinte: Ravili, eu estou no zero ainda. Se eu não sei nada de alemão, como é que eu estou errando alguma coisa de alemão se eu nem comecei? Por que essa live é importante para mim? Justamente porque você vai conseguir se preparar, antever alguns erros que você eventualmente possa cometer e tudo mais. Você vai se preparar para não cometer esses erros. E quem já fala alemão, quem já está aí no nível A1 ou no A2, enfim, ou se comunica em alemão, possivelmente vai perceber que comete esses erros e aí vai consertar para que realmente não cometa esses erros no futuro, beleza? Então, olha só, é muito importante vocês perceberem que a gente trata aqui de um alemão do dia a dia, né, porque é o método ADD, focado no dia a dia, para acelerar o aprendizado de vocês. Então, imagine só vocês falando alemão com autonomia em poucos meses e o quanto isso seria vantajoso, quanto isso mudaria a realidade de vocês num país que fala alemão. Então vamos lá para os 5 erros mais comuns ao falarem alemão, né? Brasileiros, enfim, pessoas que falam português falando alemão, quais são esses 5 erros mais comuns? Vamos colocar aqui na tela primeiro. Mas antes de colocar aqui na tela, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Estou perguntando isso um pouco tarde, né? Já que eu falei pra caramba aqui já. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo, gente? Deixa eu dar um alô aqui pra vocês. Tem uma mãozinha aqui que dá pra eu cumprimentar. Vocês estão me ouvindo? Beleza, então já tem uma resposta aqui dizendo que tá, então o áudio está funcionando. Boa tarde, maravilha, tudo certo, show de bola. Vamos lá então para o primeiro erro comum ao se comunicar em alemão. Então, erros mais comuns que falantes de português cometem ao se comunicar em alemão. Então, primeiro erro que está aí é o erro de quê? De pronúncia. Por que esse erro de pronúncia acontece? Principalmente para quem está no início. E pessoas também que, mesmo não estando no início, essas pessoas cometem esses erros de pronúncia porque elas viciaram. Elas não focaram em ter uma pronúncia correta no início, viciaram na pronúncia errada e, às vezes, mesmo após anos, continua falando errado, porque acabou viciando ali em pronunciar muitas palavras e frases de maneira errada. Se você está no início e não colocou a pronúncia como uma das prioridades no seu aprendizado, coloque para que justamente você se faça entender e entenda melhor os falantes nativos de alemão, beleza? O problema de pronúncia é que você, logo no início, você vai ler uma palavra dessa que está na tela e você vai pensar em português. Você vai pegar a primeira palavra que está aí e supondo que você fala o R como eu falo, né? Que é o R brasileiro. O R brasileiro que eu falo é assim, ur. Aí o R eu falei ur, né? Se você pensar em português,
pode ser que você fale o seguinte, Urlaub, Urlaub. Se você for de uma outra região no Brasil que fala o R diferente, pode ser que você fala Urlaub, Urlaub, ou então Urlaub, né? Se for do interior de São Paulo, enfim, algumas regiões do Brasil puxa um R diferente, Urlaub. Só que a pronúncia dessa palavra não é assim, porque em alemão existe um outro padrão de pronúncia. Existem outras regras que você pode aprender para que você pronuncie corretamente. Da mesma forma, você pode pegar a segunda palavra, se você pensar em português, pode ser que você fale o seguinte, Dreibig, mas não é Dreibig, né? Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui agora sabe que a pronúncia não é assim. Mas está entendendo o que eu quero dizer? Se você pensar em português, realmente você vai ler errado. Se você pensar em português e querer... Porque a sua, como é que eu vou dizer? O seu padrão fonético, aquilo que você realmente emite de som, principalmente se você não sabe inglês, se você não sabe um outro idioma, é claro que você vai pensar em português. E para você pronunciar corretamente alemão, você precisa ter acesso a algumas regras que vão fazer com que você pronuncie corretamente alemão. Se você não faz isso desde o início, você vai retardar seu aprendizado no idioma, porque pronúncia é extremamente importante. É uma coisa que eu falo sempre, é o seguinte, ninguém na rua está com placas, né? Ninguém está se comunicando com placas. Se ninguém está com placas, você precisa entender sons e produzir sons em alemão. E dá para você realmente ali nas primeiras semanas já melhorar bastante sua pronúncia. Hoje eu vou passar para vocês aqui algumas regras que, se vocês aplicarem, a pronúncia de vocês já vai melhorar significativamente. Eu vou realmente falar regras para vocês aqui. E se vocês anotarem e colocarem em prática, porque algumas dessas regras são absolutas, já vai melhorar bastante a pronúncia de vocês. Então, olha só. Primeira palavra que está aí. Primeira regra aí, ó. Anota essa regra. Letra B, a letra B, B de bola, no final de palavras e antes de consoante, via de regra tem som de P de pato. Eu vou repetir para vocês anotarem. A letra B de bola, no final de palavras e antes de consoantes, tem som de P de pato. Então, por isso que nessa primeira palavra aí, você vai falar assim, ó, Urlaub. A letra B é um B mudo, tá? Aliás, soa como um P, né? Soa como P de pato, então é um P mudo. Urlaub. Urlaub. Você deixa explodir um pouquinho. Mas não tem vogal depois, então não é Urlaub. Cuidado para não colocar uma vogal depois e sair pi. Não é pi, é só Urlaub. Urlaub. Beleza? Então a regra vocês já anotaram aí provavelmente. Eu posso inclusive pegar essa mesma palavra e aproveitar para falar da letra R. Inclusive eu vou falar da letra R mais embaixo, mas dá para antecipar aqui, ó. Letra R, antes de consoantes e no final de palavras, soa como A na maioria das vezes. Então é Urlaub. Urlaub. Por incrível que pareça, né? Como é que a letra R soa como A? Não é incrível isso? Como é que a letra R soa como A? Exatamente. Letra R no final de palavras e antes de consoante soa como A. Então, Urlaub. Urlaub. Repete em voz alta porque isso é muito, muito importante. Eu não estou dizendo que é assim em todos os países e regiões, né, que falam alemão. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou falando para vocês aqui de uma pronúncia padrão que eu estudo. E aqui, em boa parte da Alemanha, realmente eles vão aplicar o que eu estou falando para vocês, beleza? Se na cidade que você mora, se for alguma cidade da Suíça, se for no sul da Alemanha, alguma região que é um pouco diferente, tudo bem, respeite o que você está vivenciando lá na sua cidade, na sua região. Mas o que eu estou trazendo para vocês aqui é de boa parte da Alemanha. Urlaub. Urlaub. Beleza? Segunda palavra que está aí, ó. É o número 30 em alemão. Vocês vão pronunciar 30. Porque essa letrinha que está vermelhinha aí, ó, não é a letra B. É a letra SZ. E essa letra, provavelmente vocês também já sabem disso, mas se não sabem, é importante que fiquem sabendo, essa letra soa como SS. Então ela sempre soa como SS. Tem muito brasileiro, ou muito falante português, que fala às vezes assim, ó, 30, fazendo com som de Z.
sich, mas não tem som de Z. Tem som de SS. Então, 30. Beleza? Terceira linha aí. Na terceira linha nós temos a letra D. Tem uma regra para a letra D? Também tem. Olha a regra. Anota aí que é importante. A letra D, no final de palavras e antes de consoantes, soa como T de tatu. Hoje, gente, é importante vocês anotarem, porque eu estou na terceira linha e já falei de 3 regras. Olha o tanto que falta ainda de regra que eu vou passar para vocês. E aí vocês podem pensar, eu vou lembrar depois. Não vai lembrar de tudo, não. Vocês não vão lembrar de tudo, não. Então, eu acho importante anotar. Corre e anota. Letra D, no final de palavras e antes de consoantes, soa como T de tatu. Então, aí, ó. Und. Und. A segunda palavra, sind. Sind. E a terceira, Kind. Kind. D com som de T. Então aí, cuidado para não falar undi. Né? Tem muita gente que fala undi. Além de falar com som de D, coloca uma vogal depois. Porque em português a gente costuma colocar vogal em tudo, né? Facebook, não sei o que, tudo I no final, etc. Em alemão não. Em alemão tem muita letra ali, que é aquela letra é muda. Você não coloca uma vogal depois. Então, und, som de T, sind, Kind. Quarta linha. Na quarta linha a gente tem palavras que terminam com a letra E. Palavras que terminam com a letra E. Olha só que interessante. Em português, a letra E, no final de palavras assim, não vai soar como em alemão. Porque em português, eu acredito que a gente não tenha esse som, ou se tem, só em algumas regiões do Brasil, que é isso aqui, ó. Vamos treinar primeiro isso aqui? Ó. Deixa a língua repousada dentro da boca. E você vai fazer assim, ó. Deixa a boca relaxada, deixa a língua relaxada e faz um isso aqui. Não é A, não é E, não é I, é um É como se fosse um A meio opaco assim, meio fechado. Faz aí em voz alta. Se você fizer isso, você vai conseguir fazer a letra E no final de palavras alemãs. Então, a palavra hoje que está aí ó, na quarta linha é heute. Heute. Não é heute. Não é um E aberto. Não é heute. Não tem som de I. Não é heita. Não tem som de A. É um que é muito frequente também no inglês isso, né? Heute. 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 Não é muito acentuado, claro, né? Heute. É bem curtinho, mas eu tô fazendo assim mais acentuado para vocês perceberem. Heute. 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 Vocês estão conseguindo fazer? Fala pra mim se tá dando certo. Se vocês têm que fazer em voz alta comigo, gente. Se vocês não estiverem fazendo em voz alta, tá só assistindo passivamente, vai ajudar muito, muito pouco. Então faz a aula ficar eficiente para vocês. Repita em voz alta, façam anotações, porque isso aqui é uma aula muito, muito rica, porque eu tô falando dos erros mais comuns. Então não deixa de fazer em voz alta, pelo amor de Deus. Então, ó, heute. Próxima palavra. Reise. Reise. Letra E no final é Reise. Reise. Então, heute, Reise. Terceira palavra, Habe. Habe. Não é Rabi, muito brasileiro fala Rabi, ou então Rabe. Eu sou da Bahia, eu sou baiano, então as vogais na Bahia são muito abertas, no Nordeste como um todo. Então, eu tenho alguns alunos baianos que falam assim, Rabe. Ich habe. Não é Rabe. Você tá fazendo E no final, não é Habe. 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 Beleza? Temos aí então agora a quinta linha. 1, 2, 3, 4... Exatamente, quinta linha. Mais uma regra de pronúncia da letra G. Ó, a letra G, no final de palavras e antes de consoantes, frequentemente, não em 100% das vezes, mas frequentemente soa como K. K. Então, olha que interessante. Essa primeira palavra aí que significa caminho é Weg. É um E fechado, não é Vé, é V. Então, V, Weg. Weg. G com som de K. Interessante isso, né? G com som de K. Weg. Weg.
Quando você fala eu gosto em alemão, eu gosto, você vai usar a palavra, esse verbo conjugado aí, ó, a segunda palavra, que é mag. Ich mag. Ich mag. Eu gosto. O que é que muita gente faz? Pensa em português. Se pensar em português, fica como? Ich mag. Ainda coloca um i no final, que um i que não existe, né? Ich mag. Ich mag. Não, não é ich mag. Se você falar mag, o alemão não vai te entender, provavelmente. Porque ele vai pensar, mag? Ele não vai entender o que você está querendo dizer. Você colocou um i, uma vogal no final, um i. Só que a letra G tem som de K. Mag. Mag. Terceira palavra aí, na quinta linha, terceira palavra. Letra G também tem som de K. Aí você sabe muito bem, que provavelmente todo mundo aqui sabe que essa palavra significa segunda, né? Segunda-feira, que é hoje. Então você vai falar Montag. Montag. G com som de K. Montag. Beleza, espero que vocês estejam anotando, porque vem mais regra de pronúncia aí, que se vocês colocarem em prática, vão ajudar muito a pronúncia de vocês. E o interessante é justamente isso. Eu estou trazendo para vocês aqui regras. Regras foram feitas para a gente colocar em prática, para acelerar um processo. Então, coloca as regras em prática. Sexta linha. Sexta linha. Tem regra para o que está na sexta linha? Tem regra. Letra S, antes de P de pato e T de tatu, é um chiado. É assim, ó. Sh. 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 Pode até cerrar os dentes se quiser, fecha os dentes e faz assim, ó. Sh. Não é ish, não coloca vogal antes, não é ish. É só assim, ó. Fecha primeiro os dentes, sem fazer nada, e depois você vai fazer o chiado. Faz assim, ó. Sh. Sh. Porque se você não fechar os dentes e fizer o chiado, corre o risco de você colocar uma vogal antes e fazer assim. Ish. Ish. Então a gente vai meio que por etapa, fazendo um passo a passo. Fecha os dentes e faz assim, ó. Sh. Sh. Pronto. É disso que a gente precisa quando a gente pronunciar a letra S, antes de P de pato e antes de T de tatu. Esse mesmo padrãozinho, esse mesmo chiado aqui, acontece com a junção das letras SCH. Já perceberam que tem várias palavras alemãs que tem SCH? Essa junção dessas três letras também é esse chiado aqui, é o mesmo chiado. Então vamos lá, a primeira palavra que está aí é o verbo passear, né? Então, você vai começar assim, ó. Spazieren. 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 Próximo verbo. Spielen. 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 E próxima palavra aí, cidade. Stadt. Stadt. Olha um erro que eu cometia no começo. Esse erro é engraçado. Logo no comecinho eu achava que essa letra D na palavra cidade, eu tinha que pronunciar, eu tinha que falar assim, ó. Stadt. 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 E aí depois eu percebi que não era falado, né? Que não era pronunciado, assim. Eu falei, caramba, como é que pode, né? Esse D não é pronunciado? Como é que fica, então? Não, fica só assim, Stadt. E aí com o tempo eu percebi uma regra que eu já passei para vocês. Na terceira linha não tem a letra D aí nas palavras und, sind e kind. E aí eu falei para vocês que letra D no final de palavras e antes de consoantes, via de regra tem som de T de tatu. Então na palavra Stadt, a letra D não está antes de uma consoante, a letra D está antes da letra T de tatu. Letra T é uma consoante. Então se D está antes de consoante, soa como T. Então é como se tivessem dois T's aí, faz um som de T. Então, Stadt, Stadt. E aí, cidade, Stadt, Stadt. Na verdade o A é mais curto, né? Stadt, para não confundir com a outra palavra. Então, Stadt, Stadt, cidade. Beleza, a próxima linha que nós temos aí é com a letra L. Isso aí também é o terror para quem é falante, não necessariamente falante de português, porque para português, o português de Portugal, eles normalmente eles sobem a língua para o céu da boca quando pronunciam L. Isso, já percebi isso lá. Mas com brasileiro não. A gente, ao pronunciar a letra L, a gente faz som de U. Né? L ali no final de palavras ou antes de consoantes, a gente faz som de U no Brasil. Só que em alemão não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Então não tem como você pegar ali o verbo ajudar e fazer assim, helfen, helfen. Realmente é um erro muito, muito gritante. Pode não ser para você, mas qualquer pessoa, qualquer falante nativo de alemão vai ouvir isso, vai pensar, nossa, por que ele colocou a letra U ali? Né, ou ela, enfim.
Então, quando você tiver a letra L no final de palavras e antes de consoantes, a língua vai subir para o céu da boca. Então, helfen, helfen, helfen. Você pode fazer o final helfen, se quiser, helfen, mas é N no final, eles acabam engolindo a letra E e fazendo um som mais nasal. Helfen, helfen. Mas agora eu estou focando na letra L, então vamos focar no L aqui. Hel. Faça comigo assim, ó. Hel. E a língua sobe pro céu da boca. Hel. Helfen. Helfen. Beleza? Deixa eu ver um comentário ou outro aqui. Ó, o Nemo falou o seguinte. Mich auch. Ah, ok. Com você também acontece isso. Outro exemplo. Schmidt. Genau. Exatamente. SCH, né? Chiado. E a letra D ali não pronuncia. Show de bola. Próxima palavra aí. Schnell. Schnell. Ravile do céu, me tirou uma dúvida. Tem 2 L's ali na palavra rápido. O que é que eu vou fazer com 2 L's? Na verdade, finja que só tem um L. A língua vai subir da boca, você vai fingir que tem um L. Mas, o que acontece? Quando você tem uma vogal antes de consoante dupla, que é o caso aí, você tem a letra E, antes de 2 consoantes. Isso vai fazer com que essa vogal, a letra E, seja aberta e curta. Então, isso também é uma regra de pronúncia. Claro que eu não trouxe aqui todas as regras de pronúncia que eu tenho dentro do meu programa, porque senão ficaria uma aula muito, muito grande. Mas, enfim, dá para falar isso também. Vogais antes de consoantes duplas. Essas vogais são abertas e curtas. Então, schnell, schnell. A letra E fica aberta. E o L ali, finge que é só um L. Língua sobe para o céu da boca, conforme a regra que eu passei para vocês. Depois nós temos aí, ó, letra M. Essa regra que eu vou passar para vocês agora é uma regra absoluta. Então, corre, pega caneta e papel que não pegou, porque essa regra agora é uma regra que se aplica em 100% das vezes. É a regra da letra M. É uma regra da letra M. Ó, a regra é a seguinte. A letra M, no final de palavras, ou seja, quando não tem uma vogal depois da letra M, você, em 100% das vezes, tem que, ó, fechar os lábios. Tem que fechar os lábios em 100% das vezes. Então aqui é im, im, im. Próxima palavra, einem, einem. 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 Tem que fechar os lábios. Einem. Próxima palavra. Baum. Baum. E fecha os lábios. A regra é, letra M no final de palavras, você tem que fechar os lábios. É uma regra. Sempre tem que fazer isso. E aí nós estamos agora na penúltima linha. Letra R. R é bem interessante, porque esse R que está aí, eu coloquei R no final de palavras e no último exemplo eu coloquei R antes de uma consoante. E a regra eu falei para vocês logo no comecinho, logo quando eu compartilhei esse slide aqui. Letra R no final de palavras e antes de consoantes, você faz som de A, por mais incrível que isso pareça. Então, ó, primeira palavra, vá. Pera, Ravi, então quer dizer que eu não falo var? Não. A não ser que alguma outra região fale assim. Falando aqui do alemão padrão, regras de pronúncia, a maior parte da Alemanha, você vai falar como se você falasse em português assim, ó. Vá pra casa. Esse vá, né? Vá embora, vá pra casa. A gente quer só isso. Vá. Não é pra falar var, nada disso. Só vá. Próxima palavra. Nua. Né, que significa apenas em alemão. Então, nua. Tem pronúncia Raum. Então, mas aí a palavra Raum, que significa cômodo, né? R está antes de vogal. Quando você tem R antes de vogal, aí você tem algumas opções. Ou faz o R enrolando a ponta da língua, você faz Raum. Tem região da Alemanha que fala assim, ou de outros países também. Você também pode fazer o R vibrando o sininho. Aqui dentro da boca não tem aquele sininho? Você pode vibrar. Para treinar isso, só é você fazer gargarejo
que quando a gente faz gargarejo, a gente vibra o sininho. E aí você pode treinar isso fazendo gargarejo. Então, esse R eu tive que treinar. Treinei por algumas semanas, inclusive, até dominar ele, que é Raum. Raum. Eu quis fazer isso porque eu percebi que em boa parte da Alemanha eles falam com esse R, e eu quis treinar para ter uma pronúncia mais dentro de, né, parecida com a pronúncia deles, etc. Então eu quis treinar e realmente deu certo, e vocês obviamente também conseguem treinar para ficar tudo certinho. Continuando, a gente... deixa eu ver aqui o negócio. Continuando, nós temos, der. Eu estou aí na penúltima linha, né? Falando do R. Então, R com som de A. Der. Não é der. Der também não. Não é der. É der. Der. Então, é a regra. A regra é a seguinte. R no final de palavras e antes de consoantes tem som de A. Só aplicar. Na maioria das vezes. Tem exceções, por exemplo. Uma exceção que eu lembrei aqui agora é a palavra dus. Então, embora R nessa palavra aí esteja antes de consoante, e segundo a regra que eu mencionei, deveria ter som de A, mas isso aí é uma das exceções. Então, tem som de I. R tem som de I nessa palavra. Então, é dus. 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 Beleza? Até fixar aí o comentário para vocês realmente perceberem. Então, que significa através, né? Dus, através. Esse R aí tem som de I. I de igreja. Dus. Dus. E continuando ali na penúltima linha, nós temos a palavra ele em alemão, bem simples, som de A. Er. 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 Né? Exatamente, concordo contigo. Concordo contigo. Não é eficiente você ficar reclamando, se perguntando o tempo todo, nossa, mas por que a regra é assim? Por que existe? Poderia ser diferente. Isso vai fazer você realmente retardar seu aprendizado. Como você quer acelerar, e eu estou aqui para acelerar o aprendizado de vocês, é muito importante que vocês apliquem as regras. Só aplicar, sem reclamar. Se reclamar, vai demorar para aprender. Imagine você jogando bola. Imagine só que você gosta de jogar futebol. Aí você, poxa, mas por que tem escanteio? Poderia ser outra coisa. Mas por que aqui é pênalti? Poderia ser diferente. Cara, você não aceita quando você vai jogar bola e não é mais rápido? Se você aceitar, você não vai aprender mais rápido? Agora, se você ficar batendo cabeça, não aceitar, querer que seja diferente, você não vai conseguir mudar algo que já foi instituído. Então, pô, se você já nasceu, quando você nasceu, o idioma alemão era como é hoje. Obviamente, o idioma sempre muda algumas coisinhas e tal, porque a fala é realmente algo dinâmico, mas a maior parte das regras e tudo mais já estavam lá. Então, não adianta querer mudar. Próxima palavra que nós temos aí na penúltima linha é a palavra casado ou casada, e se a gente aplicar a regra, vai dar certinho. Verheiratet. Então, R com som de A. Verheiratet. Verheiratet. Então, casado ou casada. Exatamente, Fernanda. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Também concordo. O português é mais difícil que o alemão. É porque, principalmente a gramática portuguesa, meu Deus, tem muita exceção. É menos previsível. A gramática alemã ela é mais previsível. E você pode também mapear aquilo que vai te ajudar. Você não precisa estudar a gramática toda alemã. Você vai estudar aquilo que vai te ajudar para o seu dia a dia. Você pode fazer uma peneira em relação a isso aí. Próxima linha. Última linha, na verdade. Olha que interessante. Última linha, nós temos a letra Z. Letra Z. E vou falar um negócio para vocês. Ravili, por que pronúncia é tão importante assim? Eu falei logo que logo no comecinho, quando eu compartilhei esse slide aqui, essa tela, eu falei para vocês a importância de saber pronúncia, mas eu vou repetir para quem entrou depois. Se você pronuncia corretamente, as pessoas vão te entender melhor e você vai entender as pessoas melhor. Além disso, em alguns momentos, se você pensa em português e pronuncia errado, pode ser que você esteja falando uma outra palavra alemã. E isso vai causar uma maior confusão, porque a pessoa não vai te entender. E, obviamente, o que você quer é acelerar seu aprendizado, é ter uma pronúncia boa e é realmente falar o alemão do dia a dia ali dentro de 6 meses, o que é perfeitamente possível se você aplicar as estratégias corretas. Primeira palavra que está aí na última linha. Se você pensar em português, primeiro que você vai fazer o seguinte, você vai pensar em português e vai falar
Isso aí é Zeit. Não, você vai colocar ainda uma vogal no final. Você vai falar assim, Zeit. Isso é Zeit. Não, não é. Mas supondo que você estudou um pouquinho e percebeu que é mais I soa como I. Então você vai fazer, então você é Zeit. Zeit. Ainda não. E se você pronunciar Z com E em português e falar Zeit, Zeit é uma outra palavra alemã. Que eu estou digitando aí agora. Zeit é uma outra palavra alemã que significa desde, né? Um dos significados é desde. Então, às vezes, você quer falar tempo, só que por pronunciar errado, você acabou falando desde. Então, se você quiser falar assim, eu tenho tempo, você quer falar ich habe Zeit, eu tenho tempo, mas você acaba falando ich habe Zeit. Pode ser que o alemão não te entenda. Pode ser que ele não te entenda. E aí, você quer falar que tem tempo e a pessoa não te entende porque você falou ich habe Zeit. Como assim? Porque aí, realmente, a letra Z em alemão, aliás, som de Z, que pra gente, né, que é o Z normal da gente, quando você pronuncia som de Z em alemão é o S. É o S antes de vogal. Percebe? Então, é importante que você domine a pronúncia desde o início para que você não cause confusão, beleza? Então, letra Z em alemão, tem uma regra, Ravili, como você falou para as outras palavras? Oi, Luísa, como é que você tá? Tudo bem por aí? Continuando. Fala, Gerson. Vamos lá, continuando. Letra Z tem uma regra? Tem. Presta bastante atenção e só aplica o que eu vou falar. Só aplica o que eu vou falar. A letra Z sempre é isso aqui, ó. Tss. Tss. Só isso. E sabe o macete que eu passo para os meus alunos? Imagine só que você está murchando o pneu de uma bicicleta. Sabe quando você é criança, adolescente, você vai murchar o pneu da bicicleta, você fica lá, tem aquele pininho lá, você fica... Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz muito isso. Você vai lá, tem aquele pininho lá onde você vai encher o pneu da bicicleta, você aperta ali, tem tipo um negocinho assim pra cima, você aperta e faz tss, tss. Isso é o que a gente precisa para pronunciar a letra Z nas palavras alemãs. Não é a letra Z isoladamente não, tá? Não é você soletrando a letra Z. Só letra aqui a letra Z pra mim. Não é isso. É a letra Z nas palavras. É isso aqui, ó. Tss, tss. É tipo o TS. É o TS. Tss, tss, tss. Se você aplicar isso, nossa, vai ser lindo. O problema é que muita gente não aplica isso. Aí dá vontade de bater a cabeça na parede. Apliquem as regras. Ó, faz isso que eu tô falando. Pega a primeira palavra aí, né, que é tempo. Aplica a regra. Então você vai fazer, ó. Zeit. E depois fala o white. Claro que você vai juntar, né? Zeit. Lembra que é um TS, não é TZ. Aí tem muita gente que pensa, beleza, já aprendi, já fala Zeit. Zeit. Não é Z, é S. É S. É um S, né? Zeit. Zeit. Próxima palavra, número 2 em alemão. Se aplicar a regra vai dar certinho, ó. Faz tss, e depois fala vai. O vai, pensa em português mesmo, vai. Então é zwei. Vou até colocar aqui entre aspas, só para vocês verem o quanto é fácil. Você vai fazer isso aqui, ó. Fala em voz alta isso aí que eu acabei de colocar nos comentários. T-S-V-A-I. Zwei. Zwei. Dá certinho, é o número 2. Próxima palavra, Zeitung. Zeitung, jornal, né? Zeitung. Dá certinho se vocês fizerem. Zeitung. Zeitung. E a última palavra, que também pode dar um nó na cabeça de muita gente, ou enfim, ou na boca, na língua de muita gente, mas você vai fazer isso. Zwanzig. Zwanzig. Então tem 2 Z's aí. Era pra ter colocado o último Z em vermelhinho, mas eu acabei esquecendo. Mas 2 Z's aí, ó. Então, mesma coisa. Zwanzig. Zwanzig. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se tem algum comentário que eu... Alguma pergunta, algum comentário? Égua. Égua. Professor, tu és F. Pô, brigadão. Esse ego aí é... Onde é que fala isso mesmo? No norte do Brasil fala assim? Égua. Professor, eu faço frase pensando em alemão. Exatamente. Se pensar em português dá problema.
Jucineia, esse é um erro enorme, não começar a usar a pronúncia certa desde o começo. Exatamente. E o mais interessante é que a pronúncia, essas regrinhas que eu estou passando para vocês, dá para estudar desde o dia 1. Desde o primeiro dia você já consegue aprender as pronúncias. Beleza? Vamos para a próxima tela? Vamos para a próxima tela que tem mais erros aí que falantes de português cometem. Deixa eu olhar aqui qual é a próxima, para não dar um mole. Beleza, então, olha só. Próximo erro comum para quem é falante do português é errar a sílaba tônica das palavras. Ravili, o que é sílaba tônica? Eu sei que tem gente que sabe, tá? Mas eu explico, enfim, para todo mundo, porque a aula tem que ser democrática, então todo mundo tem que sair daqui entendendo. Sílaba tônica é onde você vai dar ênfase na hora de você falar, onde vai ser mais forte, tá? Então, esse erro também atrapalha bastante na comunicação e nos seus resultados. Para você falar o alemão do dia a dia em 6 meses, é necessário que você pratique fonética, pratique pronúncia e saiba também onde é a sílaba tônica das palavras. Não adianta nada você entender o som da letra Z nas palavras, da letra B, da letra E nas palavras, enfim, como a gente estudou agora há pouco, e não sabe onde fica a sílaba tônica da palavra. Então, normalmente em português, a sílaba tônica fica ali no meio ou no final da palavra. É muito comum isso em português. Você tem a palavra, por exemplo, trabalho. Trabalho em português. Onde é que fica a sílaba tônica da palavra trabalho em português? Traba. Fica em cima do A, né? Do segundo A. Trabalho. Trabalho. Você tem outra palavra, tarefa. Onde é que fica a sílaba tônica da palavra tarefa? Também na segunda sílaba. Tarefa. Não é tarefa. Também não é tarefa. É tarefa. Fica em cima da letra E. Em alemão é muito comum a sílaba tônica ser a primeira. É muito comum. Muito comum. E aí, é muito importante que você saiba e treine isso para que sua comunicação seja mais eficiente, mais clara, mais entendível. Beleza? Então, nesse programa de aprender alemão em 6 meses, é necessário que você coloque isso também como prioridade. Então, a primeira palavra aí. Eu marquei aí, tá vendo um tracinho embaixo das palavras? Marcando a sílaba tônica para vocês. Então, a palavra férias. Não é Urlaub. Urlaub é Urlaub. Urlaub. Tem uma diferença. Segunda palavra. Não é Arbeit. Arbeit é Arbeit. Arbeit. Tem uma diferença. Estão percebendo a diferença? Terceira palavra. Não é Aufgabe. Aufgabe é Aufgabe. Aufgabe. Isso, inclusive, muda a melodia. Imagine só você falando várias frases usando a pronúncia correta. Pô, a melodia fica bem parecida com a melodia deles, né? Isso realmente vai soar redondinho no ouvido de um nativo ou de uma nativa. Se você fala com a pronúncia toda avacalhada, errando sílaba tônica, e você pode errar, inclusive, não só o som da palavra em si, ainda errar a sílaba tônica. Vai ficar difícil para a pessoa te entender e vai ficar, inclusive, incômodo para a pessoa. Então, Aufgabe. Próxima palavra. Não é 30. 30. Fica em cima do dry, então é 30. 30. Próxima palavra. Não é Montag. Montag. Mas sim Montag. Montag. Isso não é tão comum em português. Isso não é tão comum em português, então é necessário treinar para acostumar com isso. Próxima palavra. Não é einkaufen. Einkaufen, como muita gente faz, mas sim einkaufen. Einkaufen. Ravira do céu, mas onde é que eu vou olhar isso aí? Onde é que eu vou olhar a sílaba tônica das palavras? Esse tracinho que você colocou aí, onde é que eu vou ter acesso a isso aí? Fala o seguinte, se você não se cadastrou ainda, não se inscreveu ainda, melhor dizendo, nos dias 17, 19 e 21 de abril, vai rolar um evento chamado Independência no Alemão. É um evento 100% online, é um evento completamente gratuito e você pode se inscrever nesse evento através de um link que tem aqui no meu Instagram, aqui na descrição, no meu perfil do Instagram, na verdade. Você se inscreve nesse evento, é gratuito, é online e eu vou te preparar para realmente aprender o alemão do dia a dia em 6
meses. Só acessar lá, se inscrever, que você vai fazer parte de um grande ensinamento de aulas completas ali de alemão. Beleza? Depois nós temos... olha só que interessante agora. Olha que interessante. Se você pegar essa primeira palavra... Eu tô agora na antepenúltima linha aí, onde tem café. Se você quiser falar café em alemão, só que a bebida, a sílaba tônica é a primeira. Então é café, café. E o final, o final é fechado, é e, não é e. Então, café, café. Já a outra palavra do lado não é a bebida, é o estabelecimento comercial, que é a cafeteria. E a sílaba tônica é a última. Mas mesmo assim, o E não é aberto. Só que quando você lê, você vai pensar o seguinte, cara, não é possível que esse E não é aberto. Olha o acento agudo ali. Pois é, mas não é como você está pensando em português. É café, café. Então a primeira palavra é café, sílaba tônica em cima do A. Café, que é a bebida. E a segunda é o estabelecimento comercial, que é a cafeteria. A sílaba tônica é a última, café. Então, sei lá, se você quiser beber um café, você está lá no estabelecimento comercial. Ich hätte gerne einen Kaffee. Então eu gostaria de um café, a bebida. Se você está numa cafeteria e está falando com seu amigo que você está numa cafeteria, você vai falar Ich bin in einem Café. Então vai mudar a sílaba tônica. Ah, Ravile, mas isso é tão importante assim, eu vou falar do meu jeito mesmo, a pessoa se vira para entender. Tá bom, você pode realmente ter esse tipo de pensamento, mas é um pensamento que vai te prejudicar. Pode ser que a pessoa te entenda em um momento, mas pode ser também que não entenda e fique aquela confusão danada e tudo mais. Então é muito importante você focar em ter uma pronúncia muito boa para ter uma comunicação mais assertiva e as pessoas conseguirem te entender e você, inclusive, consegue entender melhor as pessoas se sua pronúncia é boa. Então, dentro de um projeto aí de ser independente no alemão dentro de 6 meses, o que é perfeitamente possível, é importante que você coloque isso em prática. Depois nós temos aí, ó, a penúltima palavra. Sílaba tônica tá aí em cima do I. Verheiratet. Verheiratet. E eu vou passar para vocês uma dica importante. Vocês talvez já tenham estudado um tema alemão chamado verbos separáveis. Né? Não tem os verbos separáveis com os prefixos que se separam dos verbos? E também existe um tema chamado verbos inseparáveis, que são verbos também que têm prefixos, só que esses prefixos nunca se separam. Ravira, eu já estudei esse tema, o que é que você quer me dizer em relação a isso? Algo muito importante em relação à pronúncia. Em relação à sílaba tônica, que é o que a gente está vendo agora. Quando você tem um verbo separável, que você tem aquelas primeiras letrinhas ali que se separam desses verbos, quando você tem um verbo lá no infinitivo, na sua forma original, a sílaba tônica vai recair em cima do prefixo, como tem aí einkaufen. Então, einkaufen, einkaufen. Sílaba tônica cai em cima do prefixo, porque esse é um verbo separável. Só que quando você tem um prefixo inseparável, a sílaba tônica não recai em cima do prefixo inseparável. Vai cair normalmente na sílaba seguinte. Então, fé, na penúltima palavra, embora essa palavra não seja um verbo, mas é um prefixo isso aí. Esse prefixo, por ser inseparável, a sílaba tônica não cai em cima dele. Preste atenção nesse padrão, é bem interessante. E, por fim, a última palavra aí, que é a palavra 20 em alemão, sílaba tônica em cima da letra A. 20. 20. Beleza? Então, é isso. Aplicando essas técnicas e estratégias, vocês vão acelerar o aprendizado. Vamos lá, dando continuidade em mais erros comuns cometidos por falantes de português. Tá aí. Deixa eu beber uma água aqui. Gente, esse erro aí, nossa senhora. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguma pergunta? Então vamos treinar, muito bom. Já estou cadastrada, show de bola. Ravira é o nosso referencial. Fico feliz, muito bom.
Professor, quero aula particular contigo. Eu quase não estou pegando mais aluno particular assim, mas pode me mandar um direct que a gente conversa. Professor, não tem que ler separando as frases? Como assim ler separando as frases? Não entendi. Gente, dando continuidade aqui, ó. Chegou na parte que eu queria. Chegou na parte que eu queria. Pois é, isso é tenso, né? Isso aí é importante. Gente, olha só. Outro erro comum que falante de português comete ao se comunicar em alemão. Mas esse erro é muito comum, principalmente para quem está no início. Esse erro aí, ele é tão grave que além de atrapalhar o entendimento, vai fazer com que sua comunicação seja muito precária. E a pessoa que está te ouvindo ali, a depender do contexto em que você está inserido, pode ser que a pessoa realmente julgue que teu alemão é realmente muito ruim. Você está no trabalho ali, no ambiente de trabalho, e aí você constantemente está errando a ordem das palavras na frase e não está realmente melhorando nisso. Seu alemão vai ser considerado precário se você está errando isso com muita frequência e ele não tem melhorado, né? Porque isso é muito... Imagine só a pessoa falar em português assim: eu uma água quero. A pessoa chega no restaurante lá, no bar: oi amigo, eu uma água quero. Aí o cara: pô, estranho pra caramba. Tá bom, eu acho que eu entendi que é uma água, toma aqui. Só que a pessoa continua falando, errando a ordem das palavras nas frases e nas frases seguintes também. Causa uma confusão danada. Você tem que parar um pouquinho para tentar entender o que a pessoa quer dizer. Isso acontece muito com o falante de português no alemão. E aí o que acontece? Você subestima isso em alemão, sendo que se você corrigir essa deficiência, vamos colocar assim, você vai se sentir muito mais seguro para enfrentar os desafios do dia a dia, porque você sabendo como estruturar uma frase, isso vai te dar segurança para você se comunicar em alemão. Então é muito importante que dentro do seu estudo de alemão do dia a dia, dentro do seu projeto de se tornar independente em 6 meses, você tem que estudar a ordem das palavras nas diversas frases alemãs. Agora vamos entrar aqui nos exemplos. Primeiro exemplo está aí. Ich möchte sprechen mit dir. Por que muito falante de português fala assim? Porque ele pensou em português. Eu gostaria de falar com você. Pensou em português, vai falar assim: eu gostaria de falar com você. E aí, como é que se você vai escrever ou enfim, vai falar corretamente isso? Você vai pegar o verbo que está vermelho ali, que é o sprechen, você vai ter que colocar no final. E por que você vai ter que colocar no final? Porque existe uma regra para isso. E lembra que a gente conversou hoje que se você tem acesso às regras e aplica as regras, você vai acertar, porque você teve acesso à regra e você passa a aplicar as regras. Ao longo dos anos, dando aula de alemão, eu tive vários alunos de alemão, né? A maioria dos alunos brasileiros e brasileiras. E aí, alguns alunos, eles tinham mais facilidade em aplicar as regras. Não é que eles eram mais inteligentes ou o que for. Eles tinham mais facilidade em aplicar as regras. Ah, a regra é essa aí, eu falava: a regra é essa aqui, ó. Memoriza essa frase aqui que eu vou te passar agora e aplica essa regra que vai ser show. Algumas pessoas aplicavam e lembravam de aplicar e outras não. Quem lembrava de aplicar as regras realmente aprendia mais rápido. Porque alemão é um idioma muito mais previsível. E eu vou passar de mão beijada para vocês aqui algumas regras. Se eu fosse vocês, eu anotaria. Ó, primeira regra. O verbo que está aí, o segundo verbo que está aí, ó, o segundo não. O verbo que está na segunda posição que está aí, ich möchte, é considerado um verbo modal. E aí, quando você usar um verbo modal, aí tem um können, tem um dürfen, sollen, wollen. Quando você usar um verbo modal, você, via de regra, coloca o próximo verbo no final da frase, no infinitivo. Então, por isso que o verbo sprechen, que é o que está vermelho, ele não pode estar aí. E por que não? Porque existe essa regra que eu acabei de falar. Se você está usando um verbo modal na segunda posição, que é o caso do ich möchte, möchte vai exigir que o próximo verbo esteja no final da frase. Isso é uma regra. Aí se você aplica essa regra, você vai acertar. Em alguns momentos, o verbo do final, ele é facultativo. Como assim facultativo?
em alguns momentos o verbo do final ele pode ser omitido. Isso porque quando no contexto está bem claro o verbo que você vai utilizar no final, você pode eliminar ele, você pode tirar ele, porque no contexto está claro, todo mundo sabe qual verbo que você vai colocar. É por isso que muitas vezes o alemão, ou enfim, o falante nativo, vai falar assim, ó, eu tenho que ir para casa. Se ele falar tudo bonitinho e usar o verbo do final, ele vai falar ich muss nach Hause gehen, e vai colocar o gehen no final. Ich muss nach Hause gehen, eu tenho que ir para casa. Só que no dia a dia você acaba ouvindo muito assim, ó, ich muss nach Hause. Aí você pensa, cara, mas peraí, faltou o verbo do final. Não deveria ser ich muss nach Hause gehen? Foi assim que eu aprendi na escola tradicional de alemão. Só que a escola tradicional de alemão foca muito no alemão engessado. E esquece de falar para vocês, ou de passar para vocês, um alemão falado no dia a dia. Então, aí você no dia a dia não entende, porque você pensa, cara, não entendi. Será que tá falando que tem que ir para casa? Provavelmente, mas o alemão ali não colocou o verbo do final. Deu um nó na minha cabeça aqui agora. Então tem que colocar, etc. Não tem que colocar. Porque tem essa regra. Quando o verbo do final todo mundo sabe que verbo vai entrar ali, você pode omitir. Claro que você não vai decidir isso sozinha ou sozinho, não é você que vai decidir. Ah, não vou colocar aqui agora não, porque está claro no contexto. Não, não é assim. Normalmente é com o verbo gehen. Ich muss nach Hause gehen, o gehen você não precisa colocar no final. Normalmente é quando você usa também assim, ó, você gostaria de beber um café. Então você fala, ich möchte einen Kaffee trinken. Pô, mas o café você vai pegar para jogar fora ou para beber? Para beber. Então você não precisa colocar o trinken no final. Você não precisa falar ich möchte einen Kaffee trinken. Só basta falar ich möchte einen Kaffee. Um exemplo, né? Um outro exemplo. Ich muss nach Hause gehen. Quando você vai ao banheiro, por exemplo, você não precisa falar ich muss auf die Toilette gehen. Você elimina o gehen no final. Porque aí está claro no contexto que você precisa ir ao banheiro. Percebe? Então, português é um idioma, alemão é um outro idioma, e você vai pegando essas regras e você vai colocando em prática para que você acelere seu aprendizado. Segundo exemplo aí, ó. Se você pensar em português, você vai falar a frase alemã errada. Ó, fala, meu grande amigo Tonton, beleza? Segunda frase. Se você pensar em português, você vai escrever como tá aí, ó. Hoje eu tenho um agendamento, um horário marcado. Heute ich habe einen Termin. Se você fala assim, tá errado. Por quê? Porque o verbo haben aí tem que ir para qual posição? Acho que algumas pessoas pensaram aí, né, na resposta. Exatamente, só que você tem que aplicar a regra. Você aprende a regra e você tem que aplicar essa regra. Então, nessa frase aí vai ficar Heute habe ich. Genau. Qual é a regra? Numa Hauptsatz, verbo na segunda posição. Heute habe ich einen Termin. Hoje eu tenho um horário marcado. Último exemplo. Não, no início não. O verbo pode aparecer no início numa frase imperativa, numa pergunta e tudo mais. Exatamente. Gerson falou, verbo na segunda posição. Depois nós temos aí o terceiro exemplo. Se você pensar em português, você também vai falar errado. E se você quiser acelerar seu aprendizado, é o que eu estou falando para vocês. Existem algumas regras da gramática que você coloca em prática para acelerar seu aprendizado. Você elimina aquilo que você não precisa aprender num primeiro momento, porque você quer realmente ganhar tempo, você não quer ficar perdendo tempo, aprender coisa que não é necessária. Mas isso aqui em relação à ordem das palavras nas frases é muito, muito importante. A gente não pode deixar de lado. Se você pensar em português, essa última frase vai falar o seguinte. Vai falar da seguinte forma. Eu não, como está aí, ich nicht kann heute. Eu não posso hoje. E tem gente que fala assim. Ich nicht kann heute. Eu não posso hoje. Por quê? Aí continua. Weil ich, porque eu. Weil ich habe keine Zeit. Porque eu, aí vai colocar o verbo ali depois do ich. Ou então vai até piorar, vai falar assim, weil ich, porque eu não, vai falar assim, weil ich keine habe Zeit. Aí, pô, regaçou com tudo. Por quê? Pensou 100% em português. Qual é o correto ali? No comecinho da frase. Tem o verbo modal ali, não tem? Que é o können. Ele tem que ir para a segunda posição, como vocês falaram aí. Então, ich kann, ich primeiro, depois o verbo. Então, ich kann, heute, terceira posição. Normalmente,
informação temporal, primeira ou terceira. Ich kann heute nicht ali, antes da vírgula. Ich kann heute nicht. Vírgula, porque weil ich keine Zeit habe. E o haben, que está em vermelho, tem que ir para o final, porque isso é uma Nebensatz, já que vai a forma Nebensatz e tal. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a aula fica gigantesca. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muito importante, é vital, estudar a ordem das palavras nas frases para que sua comunicação fique, obviamente, correta, as pessoas te entendam e também não te julguem por ter um alemão tão precário falando todas as frases com a ordem errada. Realmente fica cansativo para quem está te ouvindo, beleza? Então, aprenda as regras, coloque as regras em prática, porque num espaço relativamente curto de tempo você consegue ter acesso a todas essas informações, praticar isso e falar um alemão mais digno, beleza? A gente está trabalhando aqui várias regras, vários erros que são comuns, e vocês estão percebendo que eu estou aqui daqui a 3 minutos, faz 1 hora que eu estou aqui com vocês. Olha o tanto de coisa importante que eu passei para vocês. Coloquem em prática. Se vocês colocarem em prática, vai dar um diferencial absurdo. Só essa aula vai ser um diferencial absurdo no aprendizado de vocês, no alemão de vocês. Ravili, mas eu cheguei na live e tem 10 minutos, tem 15, cheguei agora na live. Assista a live de novo. Assista a live de novo não. Volte na live que eu vou deixar essa live gravada, beleza? Jucinéia, preciso sair. Mas gostaria muito de poder continuar a assistir a aula. Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Eu vou colocar aqui no Instagram. Vai tá no YouTube também, mas isso provavelmente amanhã ou depois de amanhã. Beleza, gente? Vamos para mais informações, para mais erros. Nossa, o que vem agora, infelizmente, é muito comum. E eu diria que é o que mais atrapalha. O que vem agora é o que mais atrapalha. Espera aí que eu vou só descer meu roteiro aqui um pouquinho. Pronto. O que vai aparecer para vocês agora na tela, na minha opinião, é o que mais atrapalha. Isso aí é o que mais atrapalha. Meu Deus do céu, isso aí é o terror. É o terror do aprendizado isso aí, na minha opinião. É o terror. E é o que mais dói também para mim quando a pessoa já está estudando alemão já há vários e vários meses. Se ela ainda erra isso aí, é porque, infelizmente, a pessoa não teve acesso a um ensino consciente de idiomas. Quando você vai aprender um idioma, existem princípios, existem requisitos ali, informações que vocês podem ter acesso que vão facilitar o aprendizado, beleza? Então, isso aí é um erro muito comum, traduzir tudo de forma literal. Realmente, traduzir de forma literal é muito comum e atrapalha muito na compreensão. As pessoas não vão te entender em vários aspectos. Você vai falar muita coisa errada, vocês vão ver. Nesse terceiro exemplo que está aí, vocês vão ver, nossa senhora, se vocês pensarem de forma literal, vai ficar tudo errado. Ficar traduzindo tudo ao pé da letra, do português para o alemão, vai desacelerar o aprendizado de vocês. Muito mesmo. Então, cara, peraí, eu quero falar em alemão assim, ó. Eu não vejo a hora. Só que eu não vejo a hora em português é uma expressão. Não é uma expressão literal. Não é algo literal. Não é que você tá com o relógio. Peraí, eu não vejo a hora. Peraí, será que acabou a bateria? Eu não vejo a hora. Não, você sabe muito bem que não é isso. Não é literal. Eu não vejo a hora é o quê? Nossa, estou ansiosa, estou ansioso pelo momento. Pelo que vai acontecer. Por esse show. Por essa aula. Por esse encontro. Né? Eu não vejo a hora. Aí você... Como é que fala eu não vejo a hora em alemão? Pois se você for muito principiante, você vai traduzir de forma literal e vai ficar tudo errado. Nenhum alemão vai entender o que você está querendo dizer. Nenhum. Porque você traduziu de forma literal. Então vamos para os exemplos aqui. Se você pensar em português e traduzir de forma literal, e quer dizer assim, ó, eu estou com fome. Olha o que você vai falar em alemão. Ich bin mit Hunger. Ich bin mit Hunger. Eu estou com fome. Só que eu acredito... Essa frase é muito básica, então eu acredito que vocês sabem como é que fala essa frase. Ich bin mit Hunger não dá. Qual é a versão correta? Tá embaixo aí, ó. Tá embaixo. Ich hab Hunger. Claro, se você quiser escrever tudo certinho, coloca a letra E ali no final do verbo. Ich habe Hunger. No dia a dia você vai ouvir com muita frequência. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Eu
tenho fome. Então eles vão pensar, eu tenho fome. Segundo exemplo, você quer falar para alguém assim, ó, eu estou decepcionado com você. Eu estou decepcionado com você. Você fez isso, isso, aquilo, eu estou decepcionado com você. Se você pensar de forma literal, você vai colocar o com você e usar mit, né? Peraí, com você em alemão é mit dir, com você. Então, ich bin enttäuscht mit dir. Eu estou decepcionado com você. Mas não é assim que o alemão vai falar. Vai falar a versão que está embaixo aí. Ich bin enttäuscht von dir. Eu estou decepcionado com você. Tá vendo que se você pensar de forma literal vai dar um problemão danado? Claro que em algumas circunstâncias dá certo. Só que são em poucas circunstâncias. Na maioria das vezes não dá certo. Em poucas circunstâncias dá certo. Então não vale a pena traduzir tudo de forma literal, ficar pensando em português e querer que alemão seja igual a português. Não é. E o último exemplo aí. Você quer falar em alemão assim, ó. Eu não vejo a hora. Né? Não vejo a hora, no sentido de quer que aquilo aconteça o quanto antes. E aí você, de repente, pensa de forma literal. Cara, ich sehe die Zeit nicht. Eu não vejo a hora. Não é assim. Olha embaixo aí. Completamente diferente. Ich freue mich drauf. Né? Ich freue mich drauf. Não vejo a hora. Eu coloquei um apóstrofo aí porque se você escrever corretamente, você colocaria a letra E no final. Ich freue mich. Em vez de falar drauf, coloca darauf. Coloca um A depois da letra D. Mas numa linguagem coloquial, você vai ouvir isso aí. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Não vejo a hora. Não vê a hora de quê? Do concerto, do show, daquilo que vai acontecer, que você quer que aconteça. Então, assim, tá vendo o quanto é problemático pensar de forma literal? Isso causa uma confusão danada e é muito principiante. Muito coisa de principiante. Se você tá 1 ano, ou até bem menos do que isso, se você já tá alguns meses estudando alemão e ainda tá tendo esse tipo de pensamento, elimina isso da sua vida para que você aprenda alemão mais rápido, né? Então, dentro de um cronograma de aprender o alemão do dia a dia em 6 meses, é crucial que você não traduza tudo de forma literal, porque isso vai retardar muito teu aprendizado e é coisa de principiante. Realmente é muito, muito, muito negativo isso aí. Beleza? Vamos lá. Eu faço texto pensando em alemão, depois eu traduzo em alemão. Exatamente. Quanto mais você puder pensar em alemão, melhor. Claro que quem está no iniciozinho ali é difícil. Não estou dizendo que, pô, se está na primeira semana, na segunda você vai pensar em alemão. Não tem como, não teve contato suficiente com o idioma. Mas também tenha a consciência de que você não vai traduzir tudo de forma literal. Você vai buscar ali uma forma de... Você vai tentar encontrar a versão alemã para aquela frase que você quer falar em português. Não simplesmente, eu acho que é assim, então eu vou empurrar o português aqui para o alemão. Não é assim, não vai funcionar assim. Professor, quanto tempo precisamos para falar? Isso é muito relativo. Depende do teu nível de comprometimento, de assiduidade. Você é uma pessoa muito comprometida? Você é uma pessoa que tem consistência? Você é uma pessoa que faz o que tem que ser feito dentro do que foi proposto ali num programa para a pessoa se tornar falante independente em 6 meses? Se você for a pessoa que vai cumprir os requisitos, vai realmente seguir o que foi proposto, você consegue falar o alemão do dia a dia em 6 meses. Falar o alemão para se tornar independente. Quando eu falo alemão do dia a dia, não é falar todas as gírias, filosofar em alemão, tá ficando com alguém e trocar ideias sobre seus pensamentos, filosofia de vida e etc. Não é isso que eu estou falando. O alemão do dia a dia em relação aos aspectos práticos. A você entrar dentro de um banco, entrar numa farmácia, agendar alguma coisa, pedir algo no restaurante, conseguir ler o e-mail, responder, cancelar a entrega de um produto porque você desistiu. Enfim, esse alemão do dia a dia você consegue focar nesse alemão nos 6 primeiros meses para ter essa independência, porque na verdade a dor maior que a gente sente quando está morando fora do Brasil, a gente sente uma dor maior não quando a gente quer ficar filosofando com um amigo. A dor maior está em tentar resolver uma situação do dia a dia e não conseguir. Aí você, poxa, estou estudando alemão pra caramba e eu não consigo falar isso aqui. Eu não consigo chegar num barzinho assim, encostar do lado de uma pessoa e perguntar assim, essa cadeira tá livre? Posso pegar? Imagine só, você está estudando alemão tem 6 meses e não sabe encostar em alguém e falar assim, esse lugar tá livre? Posso me sentar aqui? Ou então, um exemplo que eu dou às vezes é você estar no supermercado
olha para trás, tem uma velhinha, só com um pacote de macarrão, sei lá o que, e você quer falar para a velhinha, não, pode, a senhora pode passar aqui na frente, né? A senhora pode passar aqui na minha frente e tal. Imagine só, você está estudando alemão, tem 6 meses, tem 1 ano e não sabe falar isso. É porque o que você estudou não focou no dia a dia, naquilo que você precisa para o seu dia a dia, entende? Então é muito importante mapear aquilo que você vai utilizar no dia a dia e fazer um estudo focado nisso. Quem mora no Brasil e está estudando alemão ainda não tem essa consciência ou essa necessidade. Porque a pessoa está no Brasil, no dia a dia ela está resolvendo tudo, porque fala português, e está estudando alemão completamente aleatório. Está fazendo 1 a 1, estudando um monte de frase assim, que realmente não são frases úteis. Está estudando um monte de coisa de gramática que não é uma gramática ali funcional ou uma gramática mínima que vai te conduzir à independência. Só que essa pessoa, esse brasileiro, essa brasileira que está no Brasil estudando alemão de uma forma relativamente aleatória, pensando em ser fluente o quanto antes, não é o mesmo brasileiro ou brasileira que está morando na Europa e tendo a necessidade de resolver coisas do dia a dia e não consegue mesmo estudando alemão, porque o curso que está fazendo não foca no dia a dia. Então, é o que eu tô falando, é o que eu falo para vocês com muita frequência. Dá para fazer um estudo completamente focado, realmente peneirando e deixando de fora aquilo que não vai utilizar e pegando só aquilo que é indispensável para você realmente se comunicar no dia a dia. Beleza? Vamos agora para o próximo erro muito, muito comum. Esse erro também é muito comum. Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa aqui. Ah tá, você perguntou quanto tempo precisamos para falar, mas falar mesmo, o que é falar mesmo? Ser fluente? Anos, vários anos. Aí pode variar. 3 anos, 4, 5 anos, depende muito da pessoa, do quanto a pessoa se dedica, do quanto ela se coloca nas situações, do quanto ela se comunica em alemão. Ah, eu moro na Alemanha há 5 anos e não sou fluente. Não basta morar na Alemanha, porque você pode morar na Alemanha e se esconder, não ter amizade com alemães, com nativos, só andar com brasileiro. Você inclusive consegue morar na Alemanha, só andar com brasileiro, só consumir conteúdo em português, na internet, no Instagram, não sei aonde, e raramente falar alemão. Tem muito exemplo assim, tem centenas ou talvez até milhares de pessoas que moram na Europa e não falam o idioma local porque se escondem, ou é preguiça, ou não é porque, enfim, tem vários motivos na verdade, né? Então, mas sei lá, pensando agora naquela pessoa que é dedicada, que se coloca nas situações, que está trabalhando, que fala alemão, que continua estudando, desenvolvendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu acredito que em 2 anos uma pessoa extremamente dedicada, se dedica todos os dias, faz o Anki para aumentar vocabulário, ouve muito em alemão, consome conteúdo em alemão, de repente tem um parceiro ou parceira alemão, realmente gosta do idioma, enfim, eu acredito que em 2 anos a pessoa consegue mandar muito bem no alemão. Claro, vocabulário, a pessoa continua... nós sempre precisamos aumentar o nosso vocabulário, é óbvio, mas a pessoa ela consegue mandar muito bem em 2 anos, a ponto de ser fluente no idioma. Em relação a ser independente, você consegue em 6 meses ter uma pronúncia muito boa, ter um vocabulário bom, focado no vocabulário do dia a dia, ter um ouvido muito bom, desde que você treine aquilo também para o dia a dia, tem acesso a frases formais, as frases informais, tem um estudo mais ali, formal e informal, e não só aquilo que é trabalhado dentro de uma sala de aula num curso tradicional. Deixa eu ler aqui. Professor, tu falas algo que nos deixa confortável, obrigado. Por nada, estamos aqui para isso. Meu curso é uma lástima. Eu imagino, eu também tenho um trauma de curso tradicional, porque eu fiz curso tradicional aqui na Alemanha e... nossa, não ajudou. Quanto custa o seu curso? Boa pergunta. Pode entrar em contato comigo no direct que a gente conversa. Professor, não, para poder falar com segurança. Já respondi... Vixe, já moro aqui há 22 anos e ainda estou aprendendo. Exato. Na verdade, a gente sempre está aprendendo, né? Quando é habilidade assim, qualquer habilidade, eu acho. Tocar violão. Quem fala, eu sou melhor... Sempre tem alguém melhor do que você no violão, se você toca violão ou piano, por exemplo. Você consegue realmente continuar evoluindo meio que para sempre, né? Idioma é a mesma coisa. A gente é falante de português. A gente consegue falar português cada vez melhor se a gente quiser. Se a gente tiver acesso a
literatura, gosta de ler, gosta de escrever, está aumentando o vocabulário, etc., a gente consegue sempre melhorar. Com o idioma é a mesma coisa. Estou a fazer o curso A2 de novo, minha dificuldade é entender o que eles falam. Então, ó, praticar muito compreensão auditiva. Obrigado, professor, por nada. Vamos agora, gente, para a próxima tela? Então, o tema de hoje é o quê? Os 5 erros mais comuns que falantes do português cometem ao falar alemão. E aí, um outro erro muito comum é decorar palavras soltas. E esse erro também retarda demais o processo de aprendizado. Faz com que você cometa vários erros e fique sem entender porque você está cometendo o erro, já que você decorou o sentido da palavra. Os cursos tradicionais, eles são fãs de fazer isso. Decore aqui a lista dos verbos irregulares. Decore a lista dos objetos de uma casa. Decore a lista de não sei o que lá. Aí você fica decorando um monte de lista que não vai te ajudar. Aí você fala, Ravile, como é que não vai me ajudar, sendo que são palavras alemãs, eu estou decorando essa lista para eu ter vocabulário, para usar naquela circunstância ali. O problema é que quando você decora a palavra solta, principalmente quando é verbo, quando é advérbio, quando é substantivo menos, né? Porque, sei lá, garrafa vai ser garrafa, tranquilo. Mas quando é verbo, quando é uma outra classe de palavra, normalmente aliás, é muito frequente que uma palavra tenha mais de um sentido. Eu gosto muito de dar um exemplo em português que eu acho muito engraçado. Eu adoro dar esse exemplo, olha só. Olha que interessante, né? A palavra arrumar. Até coloquei na parede ali, de tão engraçado que eu acho. Imagine só, um gringo tá aprendendo português. Aí chega pra você e fala assim, ô fulano, o que é que significa arrumar em português? Aí tu chega pra essa pessoa falar arrumar. Aí o gringo fala assim, porque eu estudei um sentido de arrumar, mas estou um pouco confuso. O que é arrumar em português? Aí tu fala assim, poxa, arrumar significa organizar. Sei lá, arruma a sala aí, a sala tá toda bagunçada, arruma aí. Arruma essa sala aí, menino. Arrumar é organizar. Aí o gringo, beleza. Aí o gringo depois chega pra você e fala assim, pô, até decorei que arrumar significa organizar, mas e nessa frase aqui, ó? O ventilador não tá funcionando. Precisa arrumar. Arrumar não é organizar aqui. Arrumar significa consertar. Aí depois o gringo vem com a outra frase pra você e fala assim, ó. Minha amiga arrumou um novo namorado. Minha amiga arrumou um novo namorado. O que é que significa arrumar nesse contexto? Encontrar. Encontrou um novo namorado. Outro exemplo. Cara, vamos sair daqui porque esse cara tá querendo arrumar encrenca. Já é o que? Se envolver em encrenca. Outro exemplo. Velho, preciso me arrumar pra sair. Me arrumar pra sair já é o que? Se produzir, colocar uma roupa, etc. E um outro exemplo que eu coloquei ali é... Mãe, me arruma um dinheiro aí. Arrumar significa o quê? Dar, emprestar, me arruma um dinheiro. Vocês perceberam? Olha que interessante. A palavra arrumar em português tem no mínimo, 6 sentidos a depender do contexto. Então, a depender do contexto, uma palavra pode ter mais de um significado. Logo, é muito importante que você aprenda as palavras dentro de um contexto. Percebe? Aprender palavra isolada, de forma isolada, é uma grande perda de tempo. Tá perdendo tempo. Por quê? Tá perdendo a oportunidade de aprender outras palavras que combinam com essa palavra que você realmente quer mais aprender. E também tá deixando de compreender o sentido que aquela palavra eventualmente tenha em contextos diferentes. Não adianta nada você ficar decorando lista de objetos da cozinha, sendo que você raramente vai falar aquele objeto da cozinha. Ó, Ravile, hoje eu aprendi, sabe o que é em alemão? Peneira. Aprendi a falar peneira, aprendi a falar ralo, aprendi a falar coador, aprendi a falar... Beleza, tu gastou um tempão aprendendo um monte de palavras assim, né? Aí chega no dia a dia, tu não consegue falar uma frase básica que vai resolver um problema teu, ali no teu dia a dia. Tu não consegue falar o seguinte, eu gostaria de cancelar o meu agendamento. Aí tu não sabe falar a frase, eu gostaria de cancelar meu agendamento, mas sabe falar umas 10 palavras isoladas de itens da cozinha. Tem coisa mais ineficiente do que isso? Fala a verdade pra mim. É muito ineficiente.
Tem um monte de coisa que eu vejo na internet que eu falo assim, poxa, se o pessoal soubesse o quanto que isso é ineficiente. Eu tenho que falar isso nas minhas lives, não é possível. E é o que eu tô falando pra vocês aqui agora. Lista de vocabulário de não sei da onde, lista de vocabulário de não sei da onde. Não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Isso não é estudar de uma forma eficiente. Você pode até se iludir e pensar assim, não, Ravir, mas é alemão, eu tô me dedicando aqui, mas não é eficiente. Não é eficiente. O verbo gehen que está aí na tela. Você chega e aprende que o verbo gehen significa ir. Aí você aprende lá vários verbos em alemão e decora o sentido daquele verbo. Não é eficiente. É eficiente você pegar o sentido principal daquele verbo, que é muito recorrente, e aí pegar exemplos de utilização daquele verbo. Você pode até ter acesso ao verbo no infinitivo, né? No infinitivo é quando você ainda não conjugou o verbo, etc. Tem lá gehen, que é o que está na tela aí. Gehen significa ir, sentido principal. E aí você vai pegar ali, estudar o verbo gehen dentro das frases. Significa ir, né? Só que é sempre esse significado. Nesse primeiro exemplo aí, ó. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. O verbo gehen significa ir nesse contexto? Não. Não significa. Essa frase significa o seguinte. Imagine só que alguém te deixa esperando, te marca contigo, e te deixa esperando 1 hora lá e não avisa nada. Mas deixou na escrotidão mesmo, não é porque aconteceu imprevisto, não. A pessoa deixou porque foi irresponsável. Quando a pessoa chegar lá, você vai falar assim, ó, das geht doch nicht. Pô, isso não rola. Isso não rola. Então, isso não rola. Então não tem nada a ver com ir. Não tem nada a ver com você se deslocar para algum lugar. Entende? Das geht doch nicht. Isso não rola. Segundo exemplo. Die Kamera macht keine Fotos. Sie geht nicht. Então a câmera não faz fotos. Está quebrada, enfim. Então, ó, se você traduzir ao pé da letra, ela não vai. Sie geht nicht. Ela não vai. Mas não tem esse sentido. Tem o sentido de que ela não está funcionando. Terceiro exemplo. Ich gehe im Park. Também não significa ir. Significa andar. Eu estou andando no parque. E essa terceira frase aí é um ponto cego da maioria das pessoas. E tem muita gente que... Eu já postei essa frase na internet em algum momento e a pessoa falou o seguinte, essa frase está errada. Não é eu estou andando no parque, é eu vou para o parque. E eu falei, não, não é. Essa frase é eu estou andando no parque. Porque a frase eu estou indo ao parque, você poderia usar o mesmo verbo, mas a preposição teria que ser com acusativo. Então, ich gehe in den Park. Aí eu estou indo para o parque. Só que quando você usa a preposição com o dativo, é porque você está falando de uma localização. O local é o parque. E aí você está andando onde? No parque. Por isso que é ich gehe im Park. Se você quiser falar estou indo para o parque, você está em um local se deslocando para o parque, é in den. É um ponto cego de muita gente. Então percebe que o verbo gehen nessas frases aí não significa ir? Gente, isso realmente é muito importante. É muito importante vocês se atentarem para o que eu passei para vocês. Eu estou olhando aqui o tempo que eu estou aqui, já tem 1h19 que eu estou aqui. Meu Deus, tanto que isso é importante. Eu realmente trouxe muitas regras, estendi muito mais do que eu poderia, agora eu tenho que ir. Mas olha só, gente. Use o conhecimento que eu passei para vocês. Esse vídeo aqui é muito rico. Quem chegou depois, não deixe de assistir, porque foi muita coisa importante. Vamos colocar a nossa gotinha, porque hoje, Ave Maria, hoje não foi nem uma gotinha, né? Foi uma gotona. Mas vamos colocar uma gotinha aqui, ó. Não, hoje foram colocar 3 gotas, para o nosso balde encher o mais rápido possível. Então, todo dia uma gotinha. Então, quem esteve aqui na live se dedicando, só colocar aqui, ó, a gotinha. A gotinha representa a nossa dedicação e todo dia uma gotinha, em algum momento esse balde vai encher de conteúdo rico em alemão, conteúdo do dia a dia. Beleza? Então, só colocar a gotinha aí. Gente, usando esse conhecimento que eu passei para vocês, vocês vão acelerar absurdamente o aprendizado de vocês a ponto de aprender alemão o alemão do dia a dia em 6 meses, se você realmente seguir tudo à risca. É importante que vocês não se esqueçam que se vocês ainda não estão inscritos no evento Independência no Alemão, que vai acontecer nos dias, presta atenção nas datas, 17, é segunda-feira que vem, dia 17, dia 19 e dia 21 de abril, vai acontecer esse evento Independência no Alemão.
que vai revolucionar o aprendizado de vocês. Vocês vão enxergar o alemão com outros olhos, o aprendizado de alemão com outros olhos. E o link para vocês se inscreverem nesse evento está aqui no meu perfil do Instagram. Terminou a live aqui, vá lá no meu perfil do Instagram, tem um linkzinho para vocês se inscreverem nesse evento. É muito importante vocês participarem, porque isso vai revolucionar o aprendizado de vocês, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Onde você dá o curso? Faz a inscrição no evento, que vai ter muita informação valiosa para vocês. Não necessariamente sobre curso, nem nada assim, mas... ou então pode mandar um direct também, que a gente conversa sobre isso. Parabéns, muito boa live. Pô, show de bola, gente. Que bom que vocês gostaram. Então, grande beijo, grande abraço e até amanhã. Amanhã às 16 horas tem live. Então, essa semana tem live todos os dias às 16 horas.